Paz do Senhor, querido professor, me chamo Tia Geise, estou aqui mais uma vez com vocês para juntos comentarmos a lição dos nossos amados juniores, que são aquelas crianças de 9 e 10 anos. Estamos com um trimestre abençoado, História dos Reis de Israel. São reis que marcaram a história de todo Israel, né? A gente sabe aí que Israel ele começou com um reino unido, né? Veio aí o primeiro rei de Israel, quem foi? Saul, depois veio Davi, depois veio Salomão, e depois de Salomão o reino se divide, ó, como está nesse material que eu estou trazendo aqui nas aulas sobre os reis. Então ele deixa aqui bem claro, aqui, ó, aqui em cima a gente tem Saul, Davi, Salomão, aqui a gente divide quem foi rei de Judá, quem foi rei de Israel, e a gente tem aprendido tanto sobre reis de Judá como reis de Israel. Alguns muito bons, outros nem tanto. A gente vem numa sequência. Semana passada a gente falou de um rei muito bom, que foi Jeú, né? Jeú, ele limpa a casa, literalmente falando, ele limpa a casa, limpa Israel da idolatria. E agora a gente vai falar sobre um outro rei, não necessariamente a gente está fazendo na ordem tá, que eles viveram, mas a gente vai falar de um outro rei, que é o rei Josafá. A gente falou semana passada sobre um rei de Israel, agora a gente vai falar sobre o rei de Judá, que foi Josafá. E aí, quando você fala de Josafá, você vai lembrar logo de louvor, não é verdade? Porque Deus ele manda, ele fala com Josafá, e a gente vai aprender um pouquinho mais na frente, mas já dando um spoilerzinho, Deus ele fala com Josafá, e Josafá agora coloca os cantores, os músicos na frente, e eles vencem a guerra a partir daquilo ali, né? Mas a gente vai chegar lá. A nossa leitura bíblica está em 2 Crônicas, capítulo 20, o versículo do 1 ao 37. O nosso objetivo é ressaltar que as vitórias do povo de Deus estão associadas a uma vida de oração. Mas aí, o que é oração? O que será? O que é oração? E aí você pergunta para os alunos, né? O que é oração? E aí, com certeza, vai dizer, tia, é falar com Deus. E é a resposta mais precisa, né? É a gente falar com Deus, é a gente conversar com Deus, é a gente falar, contar aquilo que a gente precisa para Deus. E aí, já aconteceu comigo, e a criança dizia assim, mas tia, por que eu preciso orar? Se Deus ele sabe de tudo. Realmente, Deus ele sabe de tudo, aquilo que ainda nem chegou ao nosso coração, Deus ele já sabe. Mas Deus ele precisa nos ouvir. Deus ele precisa ouvir o teu pedido, Deus ele precisa ouvir aquilo que você quer contar, os seus anseios, e para que é uma forma da gente se render a Deus mesmo, né, através da oração. E aí aí você vai perguntar para ele, tá, Deus ele sabe de tudo. E aí, na teoria, eu não precisaria contar nada para Deus. Mas Jesus, que é Jesus, Filho do Deus Todo-Poderoso, será que Jesus ele ficou ali parado, só esperando Deus fazer as coisas? Não, a Bíblia vai mostrar para a gente em diversas passagens que Jesus ele vai fazer o quê? Orar. Mas tia, ele é Deus também? Sim, mas Jesus ele orava. Então por que a gente não vai orar? Né? Então se até mesmo Jesus, o Filho de Deus, ele orou, aquele lá ó, que faz parte da Trindade, ele orou ao seu Pai, imagina nós. Nós também precisamos estar em uma vida constante ali, com constante oração. Será que eu só vou orar quando eu for dormir, me ajoelhar para orar? Não, você pode orar enquanto você está ali brincando e de repente você está ali conversando com Deus. Você pode orar na escola, você pode orar em qualquer lugar, porque Deus ele está ali pronto para lhe ouvir. Na época dos sacerdotes, né, quando o tabernáculo lá existia, a gente não tinha esse acesso a Deus, né? Quando havia o pecado,
o sacerdote ele precisava lá entrar e sacrificar, você levava o sacrifício, o sacerdote sacrificava para poder Deus ele perdoar. Hoje não. Quando Jesus ele morre na cruz por nós, ele rasga lá o véu, aquele véu que nos impedia de ter acesso a Deus, é rasgado de alto a baixo, significando que veio de lá, e aquele véu ele é rasgado e agora a gente tem livre acesso a Deus, a gente pode orar na hora que a gente quiser, no lugar que a gente quiser, e isso é um privilégio. Então, esteja sempre orando, esteja sempre em oração, contando algo para Jesus. E alguém pode dizer assim, mas tia, eu não sei orar. Qual é o exemplo da oração? É lá o Pai Nosso, o próprio Jesus, ele nos ensina, né? E eu sempre gosto de falar que a gente tem 3 passos da oração. É a adoração, a gratidão e o pedido. Então, a gente tem que começar a nossa oração sempre com engrandecendo a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele tem e tudo que Ele tem feito em nossas vidas, né? Que é de nós se não fosse Jesus, se não fosse Deus em nossas vidas. Então, que sejamos aí sempre estejamos sempre em constante oração. O nosso memorizando está lá em Mateus. Está lá em Mateus, o capítulo 21 e o versículo 22. Como eu sempre falo, abram a sua Bíblia, tá? Abram as suas Bíblias, porque a criança ela precisa entender que você não está tirando aquilo de qualquer lugar, tá? Aquilo ali é a palavra de Deus. Se eu, professora, não levo a minha Bíblia para a escola dominical, não levo para a igreja, porque tem o versículo aqui na minha lição, realmente. Às vezes é até mais fácil, muito corre, mas se eu não levo, daqui uns dias você vai ter alunos que estão levando a lição. E a nossa Bíblia é a nossa espada, é a nossa bússola, é a nossa arma. Então a gente precisa estar sempre com ela, tá bom? Abram suas Bíblias em Mateus, o capítulo 21 e o versículo 22, que diz assim: se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Esse é o nosso memorizando. Então a gente precisa orar, mas a gente precisa ter fé de que Deus ele vai fazer aquilo que a gente está pedindo. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a partir do momento que eu faço um pedido para Deus, eu não posso fazer, Deus, abre a porta de emprego para o meu pai, mas eu acho que Deus não vai cumprir não. E aí, cadê minha fé? Então, aqui a nossa leitura diz, se creres, ou seja, se você tiver fé, você vai receber aquilo que você pedir em oração. E a gente vai falar de um rei hoje, que foi um rei muito bom, tá? Que é o rei Josafá, mais um aí para o seu quadro, tá? O rei Josafá, lembrando que esse material aqui está na descrição do link, tá? É bem interessante que você tenha, tá na descrição do vídeo, é bem interessante que você tenha esse material, porque é uma forma de você trazer o tema do trimestre para a sua sala, tá? Esse material aqui também está na descrição do vídeo, tá bom? Como eu falei na semana passada, é interessante que você tenha esse material até para você se direcionar, como semana passada, por exemplo, a gente falou sobre Acasias, né? Comentou sobre Acasias, semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, mas a gente tem Acasias do lado de Israel e do lado de Judá. Então, para que não haja confusão, é interessante que você tenha esse material. E hoje a gente vai falar sobre Josafá. Josafá, um rei justo e temente a Deus. A Bíblia diz que Josafá, ele se viu ali numa situação onde o povo inimigo ali, os moabitas, amonitas, deixa eu ver quem mais aqui, tinha um bocado de povo lá que se juntou e veio guerrear, né, contra Josafá. E Josafá, ele vai fazer algo que a gente precisa, que infelizmente está um pouquinho escasso no nosso meio. Josafá, ele vai orar a Deus e Deus, ele manda a resposta para Josafá. Então, a gente precisa seguir esse versículo, o versículo do nosso memorizando. Josafá, ele creu que Deus ele tinha uma solução para aquele problema, tinha todo aquele povo inimigo ali vindo guerrear contra Josafá, num número muito superior aos seus, e Josafá disse, não, peraí, eu vou orar, porque eu tenho um Deus vivo no céu que ele tem solução para tudo, só basta eu crer. Então Josafá, ele creu e
foi lá, orou a Deus e Deus ele deu a solução. E a Bíblia diz que Josafá ele coloca seus músicos na frente. Como assim? Ao invés de pegar aquele guerreiro lá com sua espada, não, Josafá ele pega os músicos e bota eles lá na frente do exército. E a Bíblia diz que com o barulho dos músicos, veja que coisa, só Deus mesmo, é coisa de Deus mesmo. A Bíblia diz que lá com o barulho deles lá, o povo inimigo escutou, se confundiu lá e um acabou matando o outro. E todo mundo morreu do povo inimigo, porque Josafá, ele confiou em Deus. Ele não foi buscar a solução em A, em B, em C, em D. Ele foi buscar a solução em Deus, no Deus vivo, no Deus todo-poderoso. Através de quê? Da oração. E aí eu trouxe para vocês aqui, ó. Isso aqui são 2 copos de descartáveis, tá? E eu colei aqui, ó, com cola quente. Dentro eu coloquei, tem um que tem feijão, tem um que tem arroz, ou tem macarrão. Dá para fazer um almoço, né? Mas é bem pouquinho, tá vendo? E já faz, ó, um barulho. E aí, qual é a dinâmica? Você vai pedir para cada criança montar o seu instrumento. Se você quiser, você pode fazer, ó, dá para eles decorarem. Vai ficar bem bonitinho. E aí, qual é o desafio? Lembra do nosso memorizando? Nosso memorizando diz o quê? Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. E aí, o que é que você vai fazer? Você vai montar equipes. Faz 2 equipes lá, equipe A, equipe B, vermelho e azul, enfim. E você vai pedir para eles fazerem um hino baseado no memorizando. Gente, vai ficar muito divertido. Eles vão montar uma estrofezinha, não precisa muita coisa não, mas baseado no memorizando da nossa lição. Pode trazer aí alguma coisa da historinha que foi contada, e aí você vai pedir para eles com seus instrumentos novos, e ali, ó, cantando e falando, memorizando, contando a história. Você vai ver que vai ser bem divertido, tá? Eles vão gostar bastante. Traz aí a criatividade deles. A nossa harpa cristã, nós aqui temos, ó, 636 hinos, tá? Esses aqui são os mais belos hinos que a gente já... Eu, particularmente, sou apaixonada pelos hinos da harpa, tá? Que são hinos totalmente cristocêntricos, que são hinos que realmente trazem, nos aproximam de Deus. Então, sempre que você puder, principalmente na aula de hoje, canta lá um corinho da harpa, você pode até associar a melodia de um hino da harpa para eles fazerem lá aqui a musiquinha deles aqui, o hinozinho deles, baseado no memorizando, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Queria ver com vocês também uma outra dinâmica, que é bem interessante, porque o que a oração faz? A oração, ela nos aproxima de Deus. Então, aí, qual é a minha ideia? Olha só. Aqui eu peguei, ó, emborrachado, e coloquei coração de Deus. Tá vendo aqui? É emborrachado. Mas eu também consigo fazer, ó, no papel. Aqui é papel ofício, ó. Você pode fazer na cartolina para ficar um pouquinho maior. E aqui também coloquei coração de Deus a punho, tá? E aí no chão, como eu não consigo fazer isso aqui, para mostrar para vocês, eu coloco algumas pegadas no chão e eu vou colocar a criança numa certa distância. A criança está aqui e o cartaz está aqui. Então, a criança vai vir com um coraçãozinho menor, com o nome dele, tá aqui, ó, Daniel. Daniel vai pegar o coraçãozinho dele e vai aqui nos passinhos que ele vai estar aqui, vai estar colado no chão, e vai colar o seu nome aqui, ó, no coração de Deus, trazendo a ideia de que Daniel, orando, ele vai estar ali, ó, pertinho de Deus. Então, o meu coração, o coraçãozinho de Daniel, vai estar conectado ao coração de Deus. Através de quê? Através da oração. Então, você consegue fazer aqui no papel, você consegue fazer, ó, no emborrachado. O interessante é que fica um pouquinho maior para poder colar aqui, ó, todos os nomes. Você pode usar fita dupla face para colar os nomezinhos e deixa lá
Vocês sabem que eu sou apaixonada por cartaz na sala, então deixa lá na sala o cartazinho com o nome lá, Coração de Deus, e o nome das suas crianças, simbolizando que através da oração eles vão estar mais próximos do coração de Deus. E aí é interessante que você faça essas pegadas, e a cada pegada que ele for, ele vai recitando ou memorizando, que diz que se a gente crer, a gente vai receber tudo aquilo que a gente pedir em oração. Então estejamos sempre em oração, assim como o rei Josafá se viu numa situação impossível, ele foi buscar socorro a quem tinha socorro para dar para ele, através da oração. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe você, Deus abençoe seus alunos, que a sua aula seja maravilhosa para a glória de Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, curte, compartilha, comenta. O comentário de vocês é um feedback para que a gente possa estar sempre se aperfeiçoando. Deus abençoe vocês e até a próxima, se Deus quiser. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.